A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O nosso pastor-presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. Louvado seja Deus por isso. Dando continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, nós iremos falar na lição de número 7, datada de 13 de fevereiro de 2022, a respeito da transformação que a Bíblia gera nas pessoas. É uma revista devocional, é um tópico que trata bastante de aspectos práticos da vivência cristã, daqueles que praticam as Sagradas Escrituras no seu dia a dia, ok? Na lição de número 1, nós aprendemos que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Na lição de número 2, aprendemos que a Bíblia é inspirada, é divina, verbal, plenária, revelação da palavra do próprio Deus. Ela nos ensina, corrige e também nos instrui. Na lição de número 3, falamos a respeito da doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Fala aí a respeito da infalibilidade da revelação especial do próprio Deus. Ela é inerrante nas suas partes, num todo. Na lição de número 4, aprendemos a respeito que a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, totalizando aí 66 livros divinamente inspirados. E todo esse conjunto de livros perfaz aí como a nossa regra de fé e prática. 5, aprendemos a respeito das técnicas de interpretação que auxiliam na compreensão da Bíblia Sagrada. Falei um pouco sobre o método indutivo de estudo da Palavra de Deus. Falei também da interpretação que adotamos, que é histórico-gramatical, onde percebemos o seu contexto e também o texto dentro da sua literalidade. Falamos sobre isso. Na lição de número 6, aprendemos que a Bíblia é um guia para o caminho, para a jornada cristã. E hoje, na lição de número 7, entenderemos a respeito das transformações geradas pela Bíblia ao longo da história, ok? Nós não iremos nos ater ao texto ipsis literis da forma como está disposto aqui na lição de número 7, porque o querido irmão ou irmã pode fazer isso em casa. Nós iremos apenas trazer algumas informações a mais que ajudarão a você na sua ministração em sala de aula, ok? Então anotem, tire foto aqui, tire print da tela do computador, do celular, para que você também possa levar em sala de aula, compartilhar com os seus alunos vários relatos de homens importantes na história que atestam sobre a sua humildade diante da palavra de Deus. Iremos trazer nessa oportunidade, ok? A primeira coisa que devemos fazer aqui na introdução da lição é a respeito da Bíblia como espada. Querido irmão, pode acompanhar aqui em nosso slide. O primeiro tópico fala que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Trata aí sim de um dos símbolos apresentados dentro do estudo da bibliologia que tratam das Sagradas Escrituras. Os 3 tópicos dizem o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é espada penetrante, a palavra de Deus é apta para discernir. Mas como vocês podem observar aqui o nosso quadro, eu trouxe outros símbolos que falam a respeito das Sagradas Escrituras. Todos eles apresentados dentro de uma linguagem bíblica, ok? Isso é muito interessante, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Traduzindo aí de uma forma simples para o leitor leigo, aquilo que a palavra de Deus gera em nós. Iremos falar dela como espada, como leite, como fogo, como água, como alimento sólido, como metais preciosos. Então, a Bíblia Sagrada ela é rica nas ilustrações que tratam sobre a sua eficácia na humanidade, ok? Então, é isso que nós iremos fazer nessa oportunidade. Eu trouxe para vocês aqui, queridos ouvintes, queridos amigos que nos acompanham, alguns símbolos da Bíblia Sagrada. Algumas ilustrações que tratam daquilo que ela faz e gera em nós. O primeiro símbolo é espelho, de acordo com Tiago capítulo 1, verso 23 até o verso 25. Por que a Bíblia é chamada de espelho? É chamada de espelho porque ela reflete a imagem de Deus, a mente de Deus e bem como a verdadeira condição do homem, a sua pecaminosidade, as suas concupiscências, as suas tendências à maldade e à prática do mal. Então a palavra de Deus ela traz um raio-x. Não é somente nós que a lemos, mas à medida em que lemos, ela também nos lê. Ela traz em nós um refletor, uma luminosidade que mostra partículas do mal
que tentam destruir a nossa vida. Ou seja, é a nossa natureza pecaminosa. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória, da graça, do favor, da benevolência, da misericórdia do próprio Deus. Então, a Bíblia Sagrada é um espelho. Ela identifica os erros em nós e, além disso, conserta esses erros por meio da santificação que a própria palavra gera em cada um de nós. Segunda ilustração, segundo símbolo que é usado a respeito das Sagradas Escrituras. Ela é semente, de acordo com Mateus capítulo 13, verso 23 e também Tiago 1, 18 e bem como 1 de Pedro capítulo 1, verso 23. Por que é semente? Ela é chamada de semente porque uma vez que ela é devidamente plantada, ela promove vida, ela promove crescimento e com certeza dará o seu fruto. Ou seja, à medida em que estudamos a palavra, nós crescemos, nós somos fortalecidos. Como diz o salmista, as nossas folhas são verdes. Pode entrar várias estações, mas permanecem lindas, frondosas, porque são fincadas na palavra de Deus. A pergunta que você pode fazer para os seus alunos: aonde você está plantando? O que você está colhendo? Aonde você gasta dentro de uma agricultura espiritual a boa parte do tempo que Deus dispôs para você? Espero que tenha sido na leitura, na meditação, na oração, daquilo que Deus espera de cada um de nós. Um terceiro símbolo que eu quero trazer para os queridos irmãos é a respeito da água. A Bíblia é chamada lá de água em Salmos capítulo 5, Salmos capítulo 65, verso 10, Efésios 5, 25 até o 27 e bem como Apocalipse capítulo 22, verso 17. Por que é chamada de água? É chamada de água por causa de qualidades que ela apresenta para nós, ou seja, purificação, saciar, refrescou, ou seja, refrescância. A palavra de Deus é purificadora, a palavra de Deus é saciadora e a palavra de Deus é refrescante. Ela traz a devida nutrição para o nosso organismo. Ser humano nenhum consegue passar muitos dias sem beber água, sem ingerir um líquido para que isso possa gerar aí uma nutrição em seu corpo, fortalecimento. A palavra de Deus ela é água. Flui em nosso coração verdades eternas do próprio Deus. Olha como isso é maravilhoso. Além disso, além de ser espelho, além de ser semente, além da palavra de Deus ser água, ela é conhecida bastante como também lâmpada, de acordo com Salmos 119, verso 5, Provérbios 6, verso 23 e também 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Por que é chamada de lâmpada? Porque nos mostra onde estamos agora, ela nos guia para o próximo passo e impede-nos de cair. Já andou, por exemplo, em um local escuro, onde você é guiado apenas pela luz da lua? Com uma lanterna na mão seria mais fácil você trilhar esses caminhos. A palavra de Deus ela serve como luz, lâmpada. Aonde nós andarmos, aonde caminharmos, nós seremos guiados por essa palavra. Olha como isso é maravilhoso. Além de lâmpada, ela também é chamada, de acordo com o primeiro tópico da lição, de espada. O tópico já apresenta a descrição desse símbolo da palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, verso 17, também em Hebreus capítulo 4, verso 12. Por quê? Porque a espada ela tem uma capacidade de penetração, ela é penetrante, ela opera com a mesma eficácia sobre os pecadores, santos e também até o próprio Satanás. Das várias partes da armadura que é mencionada lá em Efésios capítulo 6, todas as demais são para vestir. A única que é para empunhar e atacar é a espada. Ela nos defende das investidas do maligno. Ela nos defende de tudo aquilo que ao nosso derredor está ou tenta nos destruir através dos malefícios de Satanás, através das suas artimanhas para destruir o povo santo de Deus. Então a palavra de Deus ela defende, ela por si só traz uma autodefesa. Ela não precisa basicamente de algum apologeta que tenha pretensões filosóficas, sociológicas para dizer que era verdadeira. Não, ela por si só é a inerrante, infalível, autoritativa palavra de Deus. É para o nosso coração que nós somos saciados com toda essa defesa, com todo esse escudo, para que possamos ser salvos e nos encontrarmos com Cristo nos céus de glória. Louvado seja Deus por isso. Além de espada, ela também é metal precioso. Ela é referida aqui como metal devido à sua desejabilidade, devido à sua preciosidade, devido da sua beleza, do seu valor. Lá em Salmos 12, verso 6, ela é conhecida como ouro, conhecida como prata, metal precioso. Valorize as sagradas escrituras, valorize a palavra de Deus. Ela é metal precioso, ela é lâmpada, é espada, é água, ela é alimento para o nosso coração. Olha o que diz lá, por exemplo,
1 de Pedro capítulo 2, verso 2, trata e chama a Bíblia como leite. Hebreus capítulo 5, verso 12, chama de alimento sólido. João capítulo 6, verso 51, chama ela de pão. E bem como Salmos 19, verso 10, chama de mel. Ou seja, é um alimento nutritivo. Por causa da força, transmite alimento para a nossa alma. Você quer ser alimentado? Alimente-se por meio da palavra. Você quer ser fortalecido por meio das Sagradas Escrituras? Deguste o mel, o pão, o leite, o alimento sólido que dará sustância para você caminhar e continuar palmilhando aqui nessa terra até se encontrar face a face com o Criador de toda ela. Olha como isso é maravilhoso. Além de ser alimento nutritivo, também é conhecido como martelo. Jeremias capítulo 23, verso 29. Aqui ela é chamada como martelo devido à sua capacidade, tanto de derrubar como de destruir. Lá em Atos capítulo 9, verso 4, Judas, por exemplo, 1, verso 20, também trata a respeito de derrubar, de destruir. A Bíblia é o martelo que destrói as obras do maligno e também é o mesmo martelo que a pluma que constrói a santidade de Deus em nós, a imagem penetrante do Criador, para que possamos refletir o seu caráter, a sua bondade, os atributos comunicáveis de Deus. É isso que a palavra de Deus faz em cada um de nós. Além de ser martelo, também é fogo. Jeremias capítulo 20, verso de número 9, Lucas capítulo 24, verso de número 29, ela trata e é chamada de fogo, por quê? Por causa de suas habilidades para julgar, para purificar e também para consumir. É a palavra de Deus que separa o joio do trigo. É a palavra de Deus que, de fato, perfaz, traz como uma pungência espiritual aqueles que são purificados pela palavra. Aqueles que estão fora dos desígnios e preceitos de Deus são consumidos. Eles são julgados por essa mesma palavra. Não precisa o irmão apontar o dedo para uma pessoa, apontar para outra, condenar grupos e ideologias pelos seus próprios pensamentos. Não, a palavra de Deus ela tem um padrão de santidade. A palavra de Deus ela tem um padrão que é requerido por Deus para que possamos caminhar de acordo com a sua vontade aqui nessa terra. Então, a palavra de Deus é fogo. É basicamente aquilo que purifica quem somos e o que fazemos. A palavra de Deus gera isso em nosso coração, ok? Então eu trouxe para vocês aqui 9 símbolos para que você possa, além da espada que está disposta aqui como ilustração no tópico 1 da presente lição, traga também outros símbolos da palavra, como a semente, como a água, como o espelho, como a lâmpada, como metal precioso, como alimento nutritivo, como martelo, bem como fogo. Além disso, como espada, que penetra de uma forma viva e eficaz, como espada que penetra o mais íntimo do nosso ser, aonde cirurgião com o melhor bisturi do mundo, a laser, não consegue alcançar. Ela também discerne, ela separa aquilo que nunca deveria ter se unido e une aquilo que nunca deveria ter se separado. Esse é o poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Para encerrar esse primeiro tópico, eu quero trazer aqui uma frase, um texto, um pequeno texto de um autor desconhecido. Ele diz o seguinte, sobre a Bíblia Sagrada. Esse livro contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, o fim dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e a pratique para ser santo. Ela contém a luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e a passagem do cristão. Aqui o paraíso é restaurado, os céus são abertos e os portões do inferno são revelados. Cristo é o seu grande objetivo, nosso bem é seu desígnio e a glória de Deus é o seu fim. Ela deve preencher a memória, dirigir o coração, guiar os nossos pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É dada a você em vida e também será aberta no dia do julgamento e para sempre será lembrada. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o maior trabalho e condenará a todos quantos a negligenciarem. Estudemos a palavra, porque é Deus conversando
conosco. Louvado seja Deus por isso. Vamos para o segundo tópico. Aqui no segundo tópico, queridos amigos e ouvintes, trata a respeito da anulação dos conselhos que o mundo traz aí para a cristandade e são rechaçados, rebatidos com as Sagradas Escrituras. Ou seja, a Bíblia anula os conselhos do mundo, aquela maquinação para o mal. O mundo jaz é do maligno, nós sabemos disso. Então, aquelas ideologias, né, que anteveem a manifestação do anticristo, tudo aquilo que conduz para a maldade, para o mal, dentro de uma desconstrução, ou uma tentativa, pelo menos, do cristianismo, a Bíblia Sagrada, ela combate, vai de contra, bate em cima dessa tecla e nos ensina a ser mais santo na palavra de Deus, ok? Então, eu não quero citar aqui, por exemplo, a destruição das fortalezas, alguns argumentos que a própria palavra de Deus ela destrói por meio da sua veracidade, e bem como a destruição da altivez humana. Eu quero trazer aqui a influência que a Bíblia tem tido ao longo da história. Aquilo que ela fez, como mudou sociedades, mentalidades de políticos, por exemplo, grupos isolados em ilhas que praticavam canibalismo, e a palavra de Deus restaurou, quebrou os paradigmas pecaminosos humanos e os fez santo de acordo com a vontade de Deus. Então, nesse segundo tópico, eu quero basicamente trazer, como está aqui em nosso slide, como a Bíblia tem influenciado o mundo. Aqui é um tópico onde você vai trazer muitas informações a mais para os seus alunos e com certeza vai enriquecer a sua aula, bem como a didática que você adotou, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui como a Bíblia tem influenciado o mundo. Primeiro, a Bíblia, ela dentro da civilização, ela tem uma sua ênfase grande, ela tem a sua ênfase proeminente. Como assim? A civilização ocidental, ela está fundada basicamente na Bíblia Sagrada, nos seus ensinos e nos seus preceitos. Seu modo de vida teve origem lá em Atos, capítulo de número 16, verso 9. Lembra quando Paulo, por exemplo, obediente à visão celestial, direcionou a sua segunda viagem missionária para a Europa, ao invés de ir para a Ásia e bem como para o Oriente? Então, o Ocidente teve basicamente os preceitos e ensinos pautados na Bíblia Sagrada, né? O próprio calendário do mundo e a maioria dos feriados derivam das Sagradas Escrituras. Foi o Santo Livro que elevou os nativos bebedores de sangue nas Ilhas Britânicas à decência, à moralidade, transformando aquele povo que praticava coisas horrendas, né? A cultura tem sido profundamente influenciada pela Bíblia em diversas áreas. Eu trouxe aqui no nosso slide literatura, arte, música e também valores cristãos da vida na prática aí daqueles que não conheciam a palavra de Deus. Então eu trouxe aqui vários exemplos. Na literatura, existe um livro do Dr. James Kennedy, o norte-americano, onde ele relaciona vários autores, vários escritores famosos cujas obras foram influenciadas diretamente pela Bíblia. Então vocês vão aí ficar surpresos com alguns autores que citarei, mas acreditem, esses autores foram influenciados diretamente pela palavra de Deus. O primeiro deles é Dante Alighieri, que nasceu em 1265, morreu em 1321, aquele famoso teatro, né? A Divina Comédia. A Divina Comédia foi também influenciada por alguns textos das Sagradas Escrituras. William Shakespeare, Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza, por exemplo, de Shakespeare, foram influenciados também, inspirados aí por meio das Sagradas Escrituras. Esses grandes autores proeminentes tiveram na Bíblia sua fonte de inspiração. John Milton, por exemplo, Paraíso Perdido. John Bunyan, o famoso livro Peregrino, que é leitura obrigatória para todo cristão. Fyodor Dostoiévski, por exemplo, Crime e Castigo, muito famoso também. Miguel de Cervantes, Dom Quixote, por exemplo, também foi inspirado aí em alguns trechos da palavra de Deus. E o famoso C.S. Lewis, claro, o cristianismo puro e simples, milagres, o problema do sofrimento e bem como as crônicas de Nárnia tiveram aí como fonte de inspiração a palavra de Deus, ok? Agora na arte, mais de 52 pinturas mundialmente famosas que descrevem cenas tanto do Antigo Testamento e bem como do Novo Testamento, aí com mais de 65 obras apenas do Novo Testamento de pinturas extraordinárias são ainda preservadas hoje nos maiores museus do mundo. Nos museus mais importantes da Terra, aí são preservadas essas pinturas.
elas foram feitas pelos maiores e mais talentosos artistas de todos os tempos. Esses artistas incluem, por exemplo, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, entre outros. Então, na arte, na literatura, a Bíblia Sagrada tem uma influência muito grande ao longo da história. E na música, a Bíblia ela tem produzido muitas músicas, as mais inspiradoras do que todos os livros combinados no mundo. Por exemplo, o famoso Bach. A história conclui que Bach ele antecipou-se a cada importante ideia musical que surgiu daquela época, né? Ele estava com um olhar, uma visão à frente do seu tempo. Então ele disse que a inspiração daquele pianista e organista e compositor foi basicamente devido à sua formação luterana. Ele era um luterano zeloso, ele foi um luterano aí devoto e a maior parte da sua genialidade para a música foi voltada para a igreja. Olha, muitas pessoas não sabiam disso, né? Também Mendelssohn, um oratório de São Paulo e de Elias, muito famoso. Beethoven, por exemplo, Oratória de Cristo nos Montes das Oliveiras. Eu recomendo que você que não conhece música clássica, coloque no YouTube esses autores que estou citando, você vai ver a perfeição daquilo que eles compunham. É extraordinário, é algo maravilhoso. Então recomendo aí para quem não gosta de música clássica estudar um pouco desses aspectos aí, desses grandes autores que deixaram o seu legado, né? Agora, algo bem interessante, além da literatura, da arte, da música, eu quero trazer também os valores da vida. É interessante nós percebermos que no mundo antigo era comum o sacrifício de crianças, né? Era um fenômeno comum em várias sociedades, tanto na Grécia, vindo aí também os assírios, os babilônios, os gregos também praticavam, e era normal. Alguns eram aplaudidos, por exemplo, nesses aspectos, né? Se matasse um soldado romano, era condenado por homicídio, mas se matasse uma criança, os seus próprios pais eram aplaudidos pela sociedade. Crianças deformadas não tinham vez. Crianças que viessem aí com algum defeito ou viessem com alguma anomalia no seu nascimento eram descartadas. Olha como o aborto era desenfreado naquela época. Nós estamos estarrecidos hoje com a pós-modernidade quando discutimos essas ideologias, mas naquela época também isso já havia como costume dentro daquela sociedade. Então, nada é novo debaixo do sol, já disse o sábio. Nós sabemos disso. Hoje é uma nova roupagem com argumentos filosóficos mais modernos. Mas isso tudo, desde o início da história da humanidade, é praticado e a palavra de Deus, ela vai de contra. Ela rechaça e ela valoriza o ser humano. Olha como a Bíblia, por exemplo, trata as crianças. Olha como apresenta as crianças nos seus diversos aspectos. Eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 19, verso 13. Até o verso de número 15, Jesus, o próprio Salvador, abençoando as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Olha como isso é maravilhoso, as sagradas escrituras indo de contra aquela sociedade medieval, antiga e até mesmo hoje, como a Bíblia atual, como a Bíblia dentro do seu tempo, apesar de ter sido escrita em outro tempo, ela nunca deixa de ser moderna naquilo que precisamos entender, porque o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Enquanto houvermos e estivermos aqui na Terra, seremos o mesmo, com uma pecaminosidade em nosso coração, com a semente do mal. Apenas quando formos glorificados, entrando no céu, é que tudo isso será mudado, aonde não haverá mais a presença do pecado em nós. Então a palavra de Deus ela continua sendo útil para a humanidade. Ela nunca vai ser ultrapassada, como diz alguns. Então a palavra de Deus ele valoriza a criança. Quando fala, por exemplo, da mulher, quando fala, por exemplo, da condição de escravidão, quando fala, por exemplo, de questões comerciais, a palavra de Deus ela trata, ela pontua diversos aspectos que ainda hoje são discutidos. Por exemplo, a questão da ideologia que nós discutimos hoje com nomes difíceis, citando a escola de Frankfurt, de Gramsci, a palavra de Deus já tratava aspectos que podem ser debatidos nas mais altas cátedras da história da humanidade. Então, a palavra de Deus ela é útil para todas as camadas sociais e ela trata todos os problemas daquilo que parte da pecaminosidade humana, porque nós partimos desse pressuposto de que o homem, a sua tendência é para o mal. Mas a palavra de Deus demonstra um Deus que é plenamente bom e santo. Louvado seja Deus por isso. Eu trouxe para vocês aqui rapidamente a permanência das Sagradas Escrituras, né? Um grande hino aí de Harold
Linonas. Ele é um grande autor, um musicista norte-americano, e ele diz o seguinte no trecho do seu hino: a Bíblia permanece como uma rocha inabalável em meio às tempestades furiosas do tempo. Suas páginas queimam com a verdade eterna e elas brilham como uma luz sublime. A Bíblia permanece como uma montanha imponente, muito acima das obras dos homens. A sua verdade por ninguém nunca foi refutada e destruí-la nunca foram capazes. A Bíblia permanece e para sempre permanecerá. Quando o mundo tiver passado, por inspiração ela foi dada, todos os seus preceitos eu a obedecerei. A Bíblia permanece em todos os testes que a submetemos, pois o seu autor é divino. Somente pela graça espero vivê-la e para prová-la e torná-la minha. A Bíblia permanece ainda que os montes possam cair. Ela permanecerá firme quando a terra desintegrar-se. Plantarei meus pés sobre sua firme fundação, pois a Bíblia, ela permanece. Que essa palavra do Senhor, que essa palavra de Deus, que essa revelação especial, ela possa permanecer em nossos corações e possamos melhor refletir o caráter de Cristo em nós. É Deus conversando conosco. Pergunto para você, você está disposto a ouvir a voz do seu próprio Deus? Louvado seja Deus por isso. No terceiro tópico, para nós encerrarmos rapidamente, eu trouxe aqui, dentro do que foi abordado pelo pastor Douglas Batista, a Bíblia nos torna humildes. É basicamente aqui a ideia do terceiro tópico, ok? Deus aborrece a soberba, Cristo é o nosso exemplo de humildade e a Bíblia, a humildade é uma virtude cristã. São os três tópicos aqui abordados no último tópico da presente lição, que trata a respeito da Bíblia transformando as pessoas como um agente de transformação para a humanidade que deseja, que quer refletir a imagem de Cristo. Como nós não iremos abordar em cada aspecto como está disposto aqui, eu quero trazer para vocês nesse último tópico algumas falas, algumas frases que ficaram marcadas na história de grandes pessoas, de pessoas muito famosas, desde presidentes até grandes generais militares, bem como a grandes pensadores da filosofia. Como eles olhavam para a Bíblia Sagrada. Por que, pastor, o senhor está trazendo isso? Basicamente, para que você reconheça que até mesmo as pessoas mais proeminentes da terra reconheciam a autoridade da palavra de Deus. Então, é uma indagação que eu quero fazer a cada um de vós. Como podemos ter arrogância diante das Sagradas Escrituras? Como nós podemos ser soberbos, termos uma altivez diante da palavra do próprio Criador? Isso é uma antítese. Isso é inconcebível. Isso não casa com a realidade daquilo que Deus espera de cada um de nós. Devemos sim meditar, nos debruçar, degustar dessa boa palavra e praticá-la no nosso dia e no nosso coração. Então, como o nosso manual, nós somos regidas por ela. À medida em que queremos ser regidos pelo nosso próprio pensamento, nós caminhamos para o inferno. Mas quando temos a palavra de Deus como bússola para o nosso coração, o único lugar que nós vamos parar, ficar, chegar é nos céus de glória. Escolha nossa, aonde nós queremos chegar? É a pergunta também que eu faço para cada um de vocês. Dentro da nossa didática, eu sempre trago questionamentos, indagações, porque isso gera uma reflexão. É interessante que o professor de escola dominical faça isso com os seus alunos, desperte curiosidades, pensamentos, feelings, de conectividades dentro de um raciocínio para que ele chegue à conclusão que é necessário estudar a palavra de Deus. Então, instigue seus alunos, gere indagações, coloque, por exemplo, propostas de acontecimentos e como eles reagiriam a esses acontecimentos, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, por exemplo, esse grande homem que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams. Ele diz o seguinte a respeito da Bíblia Sagrada: a Bíblia é o melhor livro do mundo. Ela contém mais do que todas as livrarias que já vi. Isso segundo o presidente dos Estados Unidos. Olha o que o sexto presidente dos Estados Unidos disse, John Quincy Adams. Ele fala o seguinte: a Bíblia é o livro que deve ser lido acima de todos os outros, por pessoas de todas as idades e em todas as condições da vida humana. Não deve ser lido apenas uma vez, ou duas, ou três, e depois ser deixado de lado, mas deve ser lido em pequenas porções de 1 ou 2 capítulos por dia.
é uma mina de valor inestimável e infinito de conhecimento e de virtude. Olha o que Ben-Gurion disse, o primeiro chefe de governo do novo Estado de Israel, ali naquele movimento sionista causado em 1948, salvo engano, onde ele foi o precursor e o primeiro-ministro aí, chefe do novo Estado recém-fundado de Israel, cumprindo sim uma profecia bíblica de Ezequiel 37. Olha o que ele diz a respeito da Bíblia, dentro do seu pensamento, logicamente dentro da sua tese, daquilo que ele achava. Eu estava lendo a Bíblia em várias línguas diferentes e vi que ela não pode ser verdadeiramente traduzida. O verdadeiro significado não pode ser dado em outra língua, apenas está em hebraico, para que você sinta o significado pleno dela. Todas as associações que têm uma palavra diferente. Olha como isso é interessante, porque isso era a tese dele, era o pensamento dele, naquilo que fala do purismo da língua hebraica como a língua do próprio Deus, ele falando na língua dos homens, Deus se revelando aí e escolhendo uma determinada língua. Mas nós sabemos que essa tese ela é rechaçada, porque hoje nós temos aí quase que a exata realidade dos originais, com pequenas variantes. Nós temos um conjunto muito grande de manuscritos e, basicamente, esses manuscritos traduzem a veracidade das Sagradas Escrituras, né? Se houver alguma variante ali, não é algo principal dentro de um aspecto doutrinário que vai, por exemplo, tirar alguém da realidade divina. Não, pelo contrário. Aquilo que Deus quis que nós entendêssemos, Ele preservou. Aquilo que Deus quis que nós praticássemos, Ele deu para nós em acesso fácil e puro, ok? Então confie na palavra de Deus. Escolha sim boas versões, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, a NVI, a NVT, também em algumas circunstâncias uma linguagem mais dinâmica, como a nova tradução da linguagem de hoje, e bem como a Almeida Atualizada, ok? Eu recomendo para os queridos irmãos, são ótimas traduções que de fato trazem a realidade do texto bíblico, ok? Também o grande estadista e general militar francês, mundialmente famoso, muitas pessoas conhecem, Napoleão Bonaparte. Olha o que ele disse a respeito da palavra de Deus. O Evangelho não é apenas um livro, é um poder vivo, o qual ultrapassa todos os outros. Nunca deixei de lê-lo e todos os dias sinto o mesmo prazer. O Evangelho possui uma virtude secreta, uma eficácia misteriosa, um calor que penetra o coração e acalmam. Encontra-se ao meditar nele o mesmo que se sente ao contemplar os céus. O Evangelho não é um livro, ele é um ser vivo, com uma ação, um poder que invade tudo que se expõe, tudo que se opõe à sua extensão. Olha como isso é maravilhoso. Muitas pessoas não sabiam disso. Trouxe para vocês também Immanuel Kant, o grande metafísico alemão, autor de vários livros e um dos maiores nomes da filosofia. Olha o que ele fala da palavra de Deus. A existência da Bíblia como livro para pessoas é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Uma única frase da Bíblia consolou-me mais do que todos os livros que li. Louvado seja Deus por isso. Espero que essa mesma palavra tenha consolado os vossos corações. Olha o que disse John Locke, um estudante de Oxford, pesquisador, médico e também economista, um dos maiores filósofos de sua época. Ele disse o seguinte: a Bíblia é uma das maiores bênçãos concedidas por Deus aos filhos dos homens. Ela tem Deus por autor, salvação por finalidade e verdade sem nenhuma mistura por conteúdo. É totalmente pura, plenamente sincera. Nada é demais, nada falta. O que está faltando para você? Talvez você encontre das Sagradas Escrituras. O que tem, por exemplo, deixado o teu coração vazio? Preencha ele com a revelação especial de Deus, que você com certeza será consolado. Porque ela traz aquilo que você espera. A verdadeira felicidade está aos pés de Cristo Jesus. Jean-Jacques Rousseau, autor, editor e cético francês. Olha o que ele disse. Como são mesquinhos os livros dos filósofos, com toda a sua pompa, em comparação aos evangelhos. Louvado seja Deus por isso. Então, qual é o melhor livro que você já leu na sua vida? Qual é o melhor autor? Qual é o grande autor que você tem uma coleção na sua estante? Saiba, nenhum destes se compara às Sagradas Escrituras. Por mais que você leia todos esses livros, decore ele na ponta de sua língua, com os melhores autores, livros muito caros ou até mesmo os mais simples,
nenhum deles se compara com a grandiosidade das Sagradas Escrituras. Ou seja, nada, nenhuma literatura, nenhum livro, nenhum compêndio doutrinário, nem a melhor teologia sistemática, nem a melhor gramática de grego e hebraico se compara à revelação especial de Deus. Todos esses livros aqui, por exemplo, que eu tenho na minha estante, todos eles tentam falar a respeito desta palavra, mas são insubstituíveis quanto àquilo que ela fala. Ok? A palavra de Deus é única, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é Deus conversando com a humanidade. Louvado seja Deus por isso. Eu quero trazer para encerrar aqui a nossa ministração que Charles Haddon Spurgeon disse, o maior e mais famoso pregador batista da Inglaterra. Ele fala: a Bíblia é uma veia de puro ouro, que não forma liga com quartzo ou com qualquer substância terrena. Ela é uma estrela sem pontos, um sol sem manchas, uma luz sem escuridão, uma lua sem sua palidez, uma glória sem fraqueza. Ó Bíblia, não podemos chamar qualquer outro livro de perfeito e puro, mas de ti podemos declarar que toda sabedoria está reunida em ti, sem uma partícula de insensatez. Esse é o juiz que finaliza a contenda onde a sagacidade e a razão, elas falham. Esse é o livro isento de erros. É puro, sem mistura e contém a verdade perfeita. Valorize sua palavra. Valorize a palavra de Deus. Estude mais essa palavra. Medite nessa palavra. Essa lição do primeiro trimestre vem basicamente nos incentivar a sermos totalmente dependentes do próprio Deus e do Deus da palavra. Pergunto para você, o que você tem feito? Como você tem disposto o seu dia? O que você tem imaginado a respeito do teu futuro? Você tenha toda certeza que aquilo que você espera que complete o teu coração, você vai escutar nas palavras do próprio Deus. Então, guarde a palavra no seu coração, para que possamos agradar ao Deus da palavra. Deus te abençoe e até a próxima lição.